hoje, que eu tinha mandado uma sugestão de pauta para a gente conversar. Qual seria essa... Bom dia, Júlia. Qual seria a sugestão de pauta? Item 1, uma avaliação do que foi esse ano de 2025, uma avaliação bem breve, uma coisa assim, qual é a impressão que ficou para todo mundo disso? Eu tenho uma avaliação minha, mas ela é muito da onde eu estou olhando, da onde eu estou sentindo, da onde eu estou percebendo as coisas. Né? Cada um tem um lugar específico, tem uma experiência específica. Tem gente que entrou logo no início do ano, tem gente que entrou no meio do ano, tem gente que entrou há poucos meses. Então, são experiências muito diferentes, grupos de trabalho diferentes, atividades diferentes. Então, é possível que tenha muita variação. Então, esse primeiro ponto seria de avaliação e seria também a dinâmica de quebra-gelo. Qual é a dinâmica que eu estou pensando? Cada um falar a sua avaliação do que foi o ano, começando por alguma coisa que ninguém sabe, uma experiência que você teve nessa extensão, que só você ou pessoas muito perto, né? Não é que ninguém sabe, não é um segredo íntimo, mas você experimentou daquele jeito, você experimentou aquilo. Né? Pega a partir desse exemplo, você explica o que você achou, como é que foi a experiência da participação nessa ação de extensão. Ponto 1 é esse, avaliação de que foi o ano passado. Ponto 2, eu pensei da gente de uma forma muito ponto por ponto, pegar os grupos, ou pelo menos uma parte deles, para a gente não comprometer o horário de encerramento da reunião, mas pegar os principais grupos. Estou pensando em redes sociais, estou pensando em acolhimento, estou pensando em edição de vídeo, estou pensando em estudo principalmente, e ver como é que está a situação, o que pode ser feito, como é que a gente pode organizar. Eu tenho na minha avaliação uma proposta também de como é que eu vejo o funcionamento desses grupos hoje. E, por último, uma dinâmica que é uma dinâmica de encerramento que não vai ser aqui na reunião, vai ser, na verdade, no WhatsApp. Eu vou pedir para vocês responderem 2 perguntas e comentarem a fala, a escrita de um de seus colegas. Isso é uma forma, e quem não pôde vir à reunião pode participar dessa atividade também. Uma forma da gente dar um prosseguimento à reunião. Tudo bem com essa proposta de pauta? Pode ser. Tudo bem? Sim. E a ideia é ser o mais breve e tal, e isso tem a ver com algumas coisas que eu andei refletindo sobre o curso. Para montar a reunião de hoje, eu voltei naqueles slides, naqueles comentários, naquelas anotações que eu tinha, e fui vendo o que deu certo, o que não deu certo. A minha avaliação... Peraí, eu comecei a gravar? Comecei. A minha avaliação pessoal é de que foi a primeira vez, foi a primeira experiência que a gente teve, primeiro ano, que teve uma abertura em massa para os alunos, principalmente alunos de extensão, participarem da equipe. E aí a gente começou a separar em grupos de trabalho, e muita coisa deu certo, muita coisa andou. Né? A gente conseguiu criar uma rotina de como as pessoas entram no grupo, de como as pessoas participam no grupo, o que ela pode fazer de mínimo, né? E se ela precisar sair, como é que é a saída disso, para não ser uma coisa traumática, então a pessoa sai e pronto. Mas num grupo como esse, num projeto como esse, numa ação como essa, é normal que pessoas entrem e que pessoas saiam. Então a gente rotinizou isso, a gente institucionalizou esses caminhos. Acho que tá bom. A gente começou a preparar bastante material, bastante não, mas começaram a existir materiais para quem estava chegando, coisa que não tinha antes. A gente deu uma avançada na questão do site, botar o nome das pessoas, botar a foto. Concluímos? Não concluímos essas questões. Tem muita coisa que a gente pode avançar. Mas para esse primeiro ano, para uma coisa que começou assim meio tateando no escuro, eu acho que foi muito bem. Os grupos de trabalho funcionaram com variação no engajamento. Ao longo do ano, eu tenho grupos que funcionaram, eu tive redes sociais que foi um avalanche no início, né? Parecia que só existia o grupo de redes sociais e depois, em algum momento, congelou, parou e os outros grupos foram crescendo. Né? Eu tenho uma avaliação minha que isso tem a ver com uma adequação de perspectiva.
boa parte do discurso, daquela política de comunicação que eu escrevi e mostrei para vocês ao longo do ano, tem a ver com uma crítica ao produtivismo acadêmico, a coisas que a gente faz na academia sem sentido. Faz porque é da instituição, porque é obrigatório para cumprir tabela, mas que a gente mesmo faz sem muita convicção do porquê está fazendo. A gente criticou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente é um projeto de extensão. A gente tem uma série de atividades que são institucionais. Fazer relatório, botar hora de aluno, receber os alunos, receber com formulário, etc. Muitas vezes pode parecer uma coisa burocrática, chata e parte desse produtivismo acadêmico, mas não tem solução. Se nós somos um projeto de extensão, se nós queremos estar vinculados à FRJ, nós temos que ter essa dinâmica. Que a gente, e há uma tensão aí entre o que é academicismo e o que é a proposta que a gente quer fazer diferente do que a gente está acostumado a fazer. A ideia de fazer online para que todos participem, para que pessoas geograficamente distantes possam conversar, tentar fazer com que cada um contribua na sua medida, na sua possibilidade, e não apenas várias pessoas trabalhando, um grupo pequeno de pessoas trabalhando, um grupo grande de pessoas trabalhando, cada um conforme a sua possibilidade. Tudo isso tem a ver com uma crítica, com uma tentativa de romper um pouco essas práticas acadêmicas. Eu acho que a dinâmica da reunião melhorou bastante. Ainda me é particularmente muito desconfortável essa situação de estar eu com a... Olá, Sara. Olá, Sofia. De estar com a janela, com a câmera aberta e o resto fechada, a maioria fechada o microfone. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão lavando louça, estão no supermercado, estão vivendo o fim de semana e eu estou conversando com elas. Mas isso é normal, isso é parte do mal-estar ou da necessidade de adotar essa forma de organização. Então, resumindo, eu acho que a gente avançou muito, acho que melhoramos em muitas coisas, muitos materiais, mas tem uma tensão que começa a aparecer entre essas coisas burocráticas da vida acadêmica com fazer as coisas que realmente importam, as coisas que são legais, as coisas que são interessantes, discutir texto, editar vídeo, discutir, comentar, né, que possam dar mais sentido, possam motivar mais a gente. Então, do meu ponto de vista, que é um ponto de vista muito particular, eu acho que a gente deve manter essas reuniões de 15 em 15 dias, ver responsáveis pelos grupos, 1 a 2 pessoas que ajudem a organizar os grupos, mas não burocratizar demais os grupos, ficar com o que funciona, entendeu? Conforme o grupo cresce, a dinâmica cresce, a gente faz uma organização mais estruturada. O grupo está pequeno, 1 a 2 pessoas, a gente vai conversando, vai vendo e vai testando o que vai funcionando ou não. Que mais? É isso. E uma coisa sobre as reuniões, um último ponto que eu queria muito trazer para a discussão. Algumas reuniões nossas, eu particularmente, até por uma tendência natural, monopolizei muito a discussão, e às vezes até outros companheiros, outras companheiras, às vezes 2, 3 pessoas, se você somar a fala delas, daria 90% da reunião, 90% do que foi dito na reunião, 90% do tempo da reunião. Eu quero trazer isso para a formalização de que a gente tem de ter um equilíbrio maior, não só na quantidade de pessoas que falam, mas também um equilíbrio entre homens e mulheres, entre brancos e não brancos, porque, assim, não vamos ter uma sociedade diferente, que você tenha direitos humanos, que você tenha a capacidade das pessoas respeitada e ampliada nos direitos delas, se você reproduzir a desigualdade da própria sociedade. Se só 3 ou 4 homens, brancos, héteros falarem na reunião e o resto apenas assistir, a gente está muito reproduzindo esse sistema. Alguma coisa está em sintonia entre a nossa proposta e o que está acontecendo. Isso é uma coisa que eu estou trazendo para reflexão, para que vocês amadureçam, mas reunião a reunião eu vou me preocupar muito com isso. Quem está monopolizando a fala e inclusive eu, né? Quem está monopolizando a fala e procurar estimular, diversificar isso. Bom, o que eu tinha para falar em termos de avaliação era isso.
Aí, o que eu proponho agora? Que vocês possam falar e que vocês abram a avaliação de vocês a partir de alguma experiência pessoal que vocês tiveram ao longo do ano na participação nessa atividade, nessa comunidade. Tudo bem? Podemos começar? Quem quiser, levanta a mão. Essa dinâmica. Ah, desculpa, pode falar aí. Diga, fale, Érica. Não, Não, pode falar, não, Cauane. Pode talvez tirar ela sua falando dúvida. primeiro, eu vou entender melhor, porque esse negócio, uma Ah, coisa só eu tá. vi, eu não entendi muito bem. Tá, então começamos com o Ah, Cauane. tá. Antes eu vou lançando aqui o pessoal que chegou agora. Tá, pode falar, Cauane. Não, pode começar, porque eu acho que você fazendo primeiro, eu vou conseguir entender o final, que eu não peguei muito bem, não. Tá, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que eu vou fazer do meu jeitinho. Eu acho que a minha experiência de 2025 nessa extensão, ela foi bem intensa e ao mesmo tempo corrida, porque para mim 2025 foi um ano que eu fiz muita. Caiu alguma coisa ou foi eu que caí? Sua experiência foi muita, aí parou. O microfone dela parou. É. Érica, tá me ouvindo? Seu microfone parou em. A minha experiência foi Voltou, muita. gente? Voltou, A voltou. internet não tá tão boa. Tô te ouvindo. Sim. A Consegue gente, me ouvir? eu ouvi até. Minha experiência foi muita. Aí ficou a dúvida sobre muito o quê? Então, eu tava dizendo. Eu tava dizendo que foi muito corrida e desafiadora, porque para mim 2025 foi um ano muito. Foi muito rápido, passou muito rápido e eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Aí, para mim, essa experiência no curso de extensão, ela foi muito desafiadora porque eu me coloquei em lugares que eu não me colocava antes, sabe? Por exemplo, eu criei um vídeo, criei e editei um vídeo para ajudar as pessoas que estavam ingressando a como acessar a plataforma. Eu liderei um grupo, que era o grupo Porta de Entradas, que a gente gerenciava a planilha para saber quais dados estavam faltando e assim alimentar a planilha. Então, eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora, porque me colocou em situações que, perdão, me colocou em situações que antes eu não me colocaria, sabe? De ser só alguém que está só observando, sem ter muito ímpeto de agir, e passar para o outro lado e ser a pessoa que está coordenando, a pessoa que está fazendo tudo movimentar. Acho que foi isso. Perfeito. Próxima pessoa. Eu posso falar. Então, a avaliação que eu tenho do curso, assim, né, da extensão, no caso, é que eu acho que a gente teve um avanço, assim, muito grande no Instagram. Eu fiquei no grupo das redes sociais, né? Assim, a gente produziu bastante conteúdo pro Instagram e tal, bastante foto, post. Só que, assim, eu senti um pouco de falta de organização, assim, dentro do grupo mesmo. Tinha muitas coisas que ficavam confusas e tal. E o senhor falou, né, que um momento congelou e tal. Eu digo por mim, chegou um momento que a graduação estava demandando muito, 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 muito. Antes mesmo do pessoal entrar, eu tava falando com o senhor, né, que foi bem desafiador, bem difícil o final de semestre. Então, assim, eu dei uma parada, porque senão eu ia, tipo assim, tava tentando equilibrar todos os pratos. Eu precisava parar em algum deles. E aí eu acabei parando por isso, porém, pretendo, né, tem que voltar. Ainda mais agora nas férias, eu vou ter um pouco mais de tempo. Mas, assim, isso estava dificultando, porque foram uma prova atrás da outra e tudo mais. Eu acho também que, assim, a forma que a gente tinha para poder postar as coisas, né, subir as coisas para o Instagram, eu não consegui ver muita facilidade. Eu mesmo não cheguei a fazer nenhuma postagem, se eu não me engano, porque eu realmente não estava conseguindo usar aquela plataforma que o senhor tinha recomendado pra gente. Eu achei muito complicado. Então, assim, pra mim ficou meio inviável eu fazer algum tipo de post com aquela plataforma. Mas, de modo geral, acho que é isso. Achei, assim, um pouco bagunçado a questão, porque eram muitos links pra gente conseguir fazer
pra gente conseguir fazer os posts em full time, assim, né? Tempo rápido. Embora a gente goste muito, porque eu acho que quem ficou mais assim nas redes sociais são as meninas que são próximas a mim, né? Jéssica, Amanda, Maria, Carol. E a gente conversava entre e realmente, tipo, era muita coisa pra gente conseguir colocar tudo ali pautadinho. Às vezes deixava passar algum post e não dava mais pra postar, porque já tinha passado o tempo da matéria, né, que tinha sido enviada e tudo mais. Mas, em geral, é isso. E eu acho que vale a gente agora para esse novo ano, a gente tentar organizar um pouco melhor isso. Eu lembro que a Carol chegou a fazer uma planilha, algo do tipo, e eu acho que assim, pelo menos eu que sou um pouco metódica assim com algumas coisas, para mim facilitaria. E eu acho que é só isso mesmo. Perfeito. Carol, Bom dia, tudo bem? entendi. Então, eu concordo com tudo que a Vitória falou e eu realmente gostei bastante no início, quando a gente estava conseguindo fazer as coisas e tal. Só que depois acabou dando uma desandada, né? Eu acho que também foi naquela época da desorganização mesmo e por esse acúmulo de matéria que a gente estava tendo na faculdade, que acabou prejudicando. E eu acho que me deu uma desanimada também, porque a gente acabou perdendo muitos posts que a gente tinha produzido nessa época. Aí eu acho que me desanimou de continuar produzindo também naquela época, entende? Mas eu acho que é uma coisa que dá pra gente retomar agora, porque por ter mais tempo, né, pra organizar. Uhum. Jéssica. Jéssica, depois Amanda. Oi, pode falar já? Uhum. Então, o que eu queria falar é basicamente o que as meninas falaram. Questão de eu estar abandonada mais no final, é porque realmente esse período foi muito, muito, muito complicado pra gente. Teve matéria assim que eu passei por milagre divino, entendeu? Porque tava ruim. Esse período. Além de muita prova, a gente teve muito trabalho. Matéria, assim, que só duraria 3 meses, a gente teve para base de uns 6 coisas para fazer diferentes. Assim, os professores alopraram mesmo esse período. Mas, em questão disso, eu peço desculpa, porque realmente não tinha condição de eu fazer nada. Eu não estava fazendo nem nada na minha vida mesmo, só estava fazendo faculdade. Mas a questão das postagens que eu participo. A parte da postagem do Instagram, a única vez que eu fiz foi uma vez, que foi que eu peguei o tablet da Carol na faculdade e fiz a postagem, porque eu mesmo não consigo fazer, não tem como. Não consegui nem pelo aplicativo, já tentei baixar pelo telefone, já tentei baixar pelo tablet, e nenhum dos dois eu consigo mexer naquele negócio que o senhor mandou. Uhum. Então fica complicado, porque aí só a Carol que consegue postar. E também questão não digo nem dos links, porque os links, por mais que o senhor poste muito link, o senhor não é pra gente fazer todos aqueles links, é pra gente ter mais opção, eu acredito, né? E a gente escolheu o que agrada mais a gente. Então, isso a gente poderia fazer de uma forma, por exemplo, assim, botar, não sei, num documento, pra não ficar o grupo lotado de link o tempo todo, a gente poderia fazer um documento e o senhor botar todos naquele documento e a gente ficar só entrando naquele documento para pegar e a gente pode botar até o nome do lado, entendeu? Para não precisar ficar eu pego, eu quero esse, a gente pode pegar esse documento, bota o nome do lado e já sabem que naquele link já tem gente. E questão também, deixa eu ver o que mais eu queria falar. O post, negócio do link, em questão da planilha também, para a gente tentar realmente fazer a planilha que a gente fez no ano passado, só que acabou não utilizando direito, que a Carol fez, né? Para poder botar a data que vai postar, para ficar direitinho, para ficar uma coisa realmente organizada. Para, por exemplo, assim, eu vou postar hoje, aí vai eu e a Maria Fernanda posta junto. E aí, usar mais a planilha. E tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas eu não consigo lembrar. Se eu lembrar, eu falo. Uhum. Amanda? Bom dia. A minha opinião, né, é praticamente igual a delas. Só que eu tava pensando também esse negócio da organização é muito importante, porque o senhor falou que deu uma desandada, deu uma parada, né, da produção do conteúdo e tal. E é justamente
pela falta de organização um pouco. Porque, tipo assim, se a gente colocar organizadinho, colocar as metas, por exemplo, cada pessoa tem uma meta de 2 posts por mês. Ficaria ótimo, porque assim meio que não ia dar pra deixar logo prontinho, porque aí também não vai ter só postar no dia que tem que postar, um post por dia, ou eu não sei como que faz para o algoritmo do Instagram entregar direito as coisas. Mas, tipo assim, pensar nessas coisinhas pequenininhas que no final meio que dá uma alavancada no próprio Instagram da extensão. E esse negócio de botar uma meta para cada pessoa postar também ajuda muito. Uhum. Jéssica. Ah, não, desculpa, eu esqueci de abaixar a mão. Maria Fernanda. Então, eu compartilho da mesma opinião que elas. Eu só acho que, em questão do post mesmo, eu tive bastante dificuldade naquele aplicativo, né? Então, os posts que eu fiz que foram contabilizados foi realmente pela Carol, porque é a Carol que conseguia postar. E eu acho que se a gente seguisse a planilha, porque teve uma confusão lá no grupo, né? E teve a Carol fez uma planilha, a gente tava seguindo aquela planilha e do nada surgiu outra planilha. Então, tipo assim, meio que desandou a organização que a gente tava fazendo, porque a gente simplesmente não tava fazendo vários posts de uma vez, né? A gente fazia os posts e tinha datas para postar o post que a gente tinha feito, que eu acho que era o melhor a ser feito, não simplesmente sair postando tudo no Instagram de uma vez, até porque não é bom mesmo pro Instagram, para o engajamento mesmo. Uhum. Então, se a gente tivesse tipo, datas certas para fazer tais posts que já estão prontos, seria melhor na organização. E simplesmente foi ignorado isso, entendeu? Começaram a postar o que queria e isso me desmotivou muito, entendeu? E era realmente uma coisa que eu gostava de fazer. Eu fazia post até na aula, entendeu? Só que como eu não conseguia postar no Instagram, não conseguia ter essa organização mesmo, essa firmeza no grupo, eu me desmotivei muito a querer continuar a postagem, entendeu? Mas eu já Uhum. fiz posts, eu lembro que eu fiz posts, se não me engano, no final do ano passado, que já estão prontos, mas eu só simplesmente não coloquei no grupo porque deu essa congelada. Mas eu gostaria muito de voltar. Show. E é isso. Está livre a fala. Bruna? Então, professor, no início do ano passado, eu sinto que eu estava um pouco mais engajada também, estava com um pouco mais de disponibilidade, e principalmente com aquele ponto que eu lembro que a gente falou algumas vezes, sobre ser um espaço também para a gente produzir conteúdo e falar sobre coisas que a gente não necessariamente tem espaço nos nossos respectivos cursos, né, da graduação. Mas eu acho que, assim, por N fatores, a gente acabou não colocando muito a mão na massa nisso, né? Eu também no segundo semestre e agora nesse primeiro semestre de 2026, estou continuando a escrever o meu TCC, então estou num final de graduação, assim, que realmente tem exigido bastante, então não consegui me fazer mais tão presente, mas eu ainda acredito muito na possibilidade disso, sabe? Da gente poder explorar outras coisas, outras pautas, e estar produzindo coisas importantes também, porque eu acredito muito nisso que o senhor trouxe também em relação ao produtivismo acadêmico, mas continua sendo uma extensão, como você bem disse, então eu acho que ter esse espaço para produção, nada muito engessado também, eu acho que faz sentido a gente ter isso no nosso horizonte para 2026 também. Sim, concordo plenamente. Próxima? Próxima? Vamos lá. Falta Sofia, Sara, Liz Xavier, Patrícia. Oi, eu posso falar? Pode? Desculpa, pessoal, é porque aqui tá barulhão, tô tentando me esconder dele. Eu entrei bem no finalzinho do ano, acho que na segunda metade do segundo semestre. Então, eu não tive muito contato com vocês e o meu maior contato foi fazendo
acho que era resumos por IA, fichamentos por IA. Eu gostei muito dessa parte do curso. O que eu mais gostei da extensão, no caso, é que a gente tem essa flexibilidade de quando tá muito apertado, assim, não se sentir pressionado a pegar coisas e acaba prejudicando a nós e também ao andamento da extensão por fazer alguma coisa com pressa. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Como eu disse, eu não tive muito contato. Eu gostei muito de fazer o fichamento com IA. Parece um monstro de 7 cabeças, mas desmistificando logo, não é. É muito tranquilo, é muito de boa. E eu acho que é uma das coisas mais legais assim que tem para fazer. É bem tranquilo, eu recomendo vocês a fazerem, porque a gente realmente precisa de voluntários para IA. E, gente, só façam, assim. Eu nunca tive contato com um grupo de redes sociais, porque eu também acho que fazer post sem essa parte mais criativa não é comigo. Eu tenho muito medo de fazer alguma coisa feia, mas eu acho que vale a pena a gente tentar se aventurar em outros grupos também para conhecer, de fato, como a extensão funciona completamente, não ficar preso só em uma partezinha. Liz Xavier. Liz? Liz? Bom, alguém quer falar antes da Liz? Enquanto ela se resolve. Tudo bem. Você quer botar no chat, então? Enquanto a Liz digita no chat, é, alguém quer falar enquanto ela digita? Letícia. Professor, depois que a Letícia terminar, eu lembrei de umas coisas, se eu puder falar depois. Vou Perfeito, ficar com a mão levantada para não perfeito, me perder. perfeito. Consegui, Letícia? consegui. Peraí, calma, vamos devagar. Vamos fazer o seguinte: Liz, Letícia e Cauane. Pode ser assim? Estão me ouvindo? Estão me Sim. ouvindo? Bom dia, bom dia. Eu fiquei primeiro, né? Eu quero agradecer a todo mundo por tudo, professor então, porque para mim sempre vai ser professor, não adianta, é o meu professor, né? E o diferencial desse curso para mim é a motivação, né? Esse ano de 2026 eu comecei com a motivação muito forte, pensando nesse curso, o que a gente pode fazer para melhorar, para eu melhorar também, né, na minha vida acadêmica. E o incentivo maior é eu seguir adiante com direitos humanos, né? E fazer a minha pesquisa em cima disso. Eu acho que esse é o ano, entendeu? Então, por isso eu agradeço ao professor essa iniciativa desse curso, de estar até aceitando pessoas de fora, né, que é o meu caso, de fora da FRJ, para a gente conseguir se engajar todo mundo numa mesma, como é que eu vou dizer? Numa mesma perspectiva, que é chegar a um consenso de direitos humanos. O que é direitos humanos? Né? O que a gente está fazendo? Né? Então, isso para mim vai ser muito importante e é aquilo, deixar correr a minha vida acadêmica. Né? Vou precisar muito da ajuda do senhor e de todos vocês aí. Tranquilo. Letícia. Oi, gente, eu entrei em agosto, mas pro final do ano. Eu acho que no início, como eu ainda estava tendo muita coisa, estava mais quase na hora da prova, eu acho que eu achava muita coisa, mas depois, quando mais para pro final do ano, para as férias, eu achei que tinha muita pouca coisa para fazer, por causa da demanda, né? Uhum. E aí, sobre. Peraí. Sobre a parte de edição de vídeos, eu acho que. Eu não acho que o CapCut é uma ferramenta ruim, mas eu acho que pro tamanho dos vídeos eu tive alguns problemas, assim, para editar, às vezes ficava travando, e muito problema mesmo para poder exportar. Eu não sei por quê. Às vezes, quando eu entrava no computador, dizia que já estava com o armazenamento cheio, só que eu nunca usei, não uso o CapCut para outras coisas.
E quando eu consegui, sempre dava algum erro e ele não explica o porquê que dá esse erro. Acho que eu não, nem lembro o que eu fiz para conseguir, acho que eu tive que baixar o web e do web, do aplicativo, eu passei pro online. Uhum. Mas eu acho que assim, talvez dê pra gente procurar, não sei, alguma outra ferramenta que seja assim um pouquinho mais forte ou que tenha mais facilidade para poder exportar. Eu não acho que o CapCut seja ruim, mas acho que pro tamanho do vídeo ele acaba pecando um pouco. E eu acho, outra coisa que não é tanta opinião, eu queria uma ajuda, porque o senhor falou que ainda dava tempo para fazer alguns fechamentos, só que eu não entendi onde é que estão os fechamentos que estão faltando. Eu entendi onde tem os que tem, mas os que estão faltando eu não sei. Certo. Aí quando entrar nos grupos, a gente vê grupo a grupo como é que tá a situação. Pode ser, Letícia? Sim. Cauane. Professor, eu lembrei agora, né, falando sobre engajamento e tudo mais, que no ano passado a gente tinha falado com o senhor sobre a ideia também dos intencionistas, né, todos os intencionistas de modo geral, ajudarem a impulsionar os posts, né, compartilhando, comentando, e a gente daria minutos acumulados. Isso não foi para frente também. E eu acho que é algo que a gente pode trabalhar agora. Eu tinha me esquecido disso, lembrei agora. Eu acho que foi pra frente porque eu acho que foi na época que a gente teve que parar de fazer o post, por causa da faculdade. Foi bem nessa época mesmo. Eu acho que a gente teve aquela reunião, né, que a gente falou sobre isso, e logo em seguida a gente, enfim, né, fomos bombardeados pela faculdade. Desculpa, é mais forte do que eu, mas isso foi igual à defesa da Venezuela para evitar que o Maduro fosse sequestrado, capturado pelos Estados Unidos, entendeu? Tava tudo pronto, tudo organizado, mas na hora H não existiu. Sim, exatamente. Foram umas 2, 3 semanas conversando, não, como é que vai ser o desenho, dá 10 minutos, né, se for mais, se for menos, como é que a gente registra, faz um grupo, bota não sei quem para coordenar, fez toda uma estrutura, quando for pronta a estrutura, beleza. Então, aí... Pode falar. Pode falar. Eu acho que, tipo assim, a questão do... A gente organizou tudo e tudo mais, e a gente realmente agora dá pra fazer direitinho, mas o negócio em questão do aplicativo, aquele aplicativo de lançar os posts no Instagram, realmente vai precisar ser resolvido antes, porque só quem consegue postar, eu acho que a Carol e a Maria que falou agora que consegue postar também, porque o resto ninguém consegue postar, entendeu? Não, e assim, pra gente ter acesso a isso, né, as pessoas que estão compartilhando e tudo mais, fica mais viável, assim, mais fácil quando a gente tem acesso ao perfil, porque sem ser por aquele aplicativo, porque eu acho que aquele aplicativo não tem essa coisa de notificar quando alguém curte e tudo mais. E a gente lembra que a gente tinha falado que quem compartilhasse nos primeiros 10 minutos de postagem ganhava minutos a mais do que quem deixasse para depois. E eu acho que isso, para a gente saber integralmente, né, as pessoas que vão organizar, na época eu acho que a gente estava até se dividindo em duplas, duplas por semana, né, para poder fazer, para não ficar pesado para todo mundo. A gente precisava ter esse acesso para poder ser justo com as pessoas que compartilharam na hora, que comentaram na hora, e os outros que comentaram depois, né? A gente pode resolver isso depois numa reunião só das redes sociais. Não, depois a gente vai falar grupo a grupo, Letícia. Letícia? Tô aqui. Oi. Diga, sua mão tá levantada. Não vi, esqueci. Não, tranquilo. Patrícia, Júlia. Quem mais falta falar? Sara. Chegou a mensagem no. A Patrícia mandou por aqui. Vocês conseguem ler no coisa? Querem que leia? Professor, vou escrever porque neste momento não consigo falar por áudio. Concordo com as meninas, acabei assumindo muitas responsabilidades ao mesmo tempo, com 3 extensões simultâneas, participação na liga acadêmica, eletiva e outras atividades. Por isso, meu ano letivo foi bastante corrido, como um todo.
No meu caso, acredito que um dos principais fatores que dificultaram foi a quantidade de grupos diferentes, o que acabou fazendo com que algumas informações se perdessem. Acredito que ajudaria bastante se houvesse uma organização com horários mais definidos para determinadas atividades. Muitas vezes os trabalhos são lançados com prazos curtos e que acaba coincidindo com outras pendências da graduação. Penso que uma melhor organização dos trabalhos e prazos, por exemplo, no início da semana ou quinzenalmente, deixa claro o que será solicitado em cada período. Poderia facilitar muito o planejamento e a execução das atividades. Sei que nem sempre a previsibilidade ela consegue ser imposta antes, mas acho que teve momentos que daria para afirmar mais. Sei que as reuniões servem para isso, mas ainda assim tem prazos importantes e pendências que eu acho que vão dar uma afirmada. Mas no geral foi bem proveitoso. Tem momentos que são bem corridos, mas em outros que dá uma acalmada. Então tem como a gente agir que gosta mais dessa organização. Colocar a cabeça no lugar novamente e voltar para o eixo. Perfeito. Letícia sugeriu uma agenda coletiva. Faltou alguém falar? Faltou. Ah, a Patrícia já mandou. Quem mais? Sara. Acho que só a Sara que não falou, é isso? Ah, Sara aqui. Eu concordo, as meninas, em relação à flexibilidade de poder fazer conforme a minha disponibilidade. Esse período foi puxado e eu quase não tive tempo para nada. Então, essa flexibilidade para mim foi ótima. Perfeito. Júlia. Ah, sim, faltava a Júlia. Bom dia, professora. Minha experiência dentro da extensão foi participando do curso, que achei ótimo, mas não fiz tantas outras coisas dentro da extensão. Perfeito, você chegou, salvo engano, acho que mais tarde. Então, com isso a gente acho que fecha o primeiro item e vamos ao segundo, que seria mais ou menos a discussão grupo a grupo da organização do trabalho. Vou falar a minha versão, e aí vocês, se quiserem, podem levantar a mão e a gente abre um debate. Eu acho que a gente pode, sim, de todas as falas, acho que está muito, muito forte a ideia de simplificar para entender, para ficar claro, para poder se organizar. Então, grupo de redes sociais, a minha proposta acaba com o grupo de entrada e saída, fica só um grupo de redes sociais por enquanto, um que tenha todo mundo. Bota uma ou duas pessoas como responsável. Né? Uma pode ser tirada aqui, a outra eu consultaria a Thaisa, não sei como é que está a disponibilidade dela, mas ela também teve uma participação bem legal. E ela, além de ter uma participação legal, de ter feito o manual para quem está entrando, de como postar, etc., ela é de outro curso, então não fica só a mesma turma meio que orquestrando, embora o trabalho de vocês seja muito legal, eu preciso que tenha uma certa diversidade para que vai entrando gente e quando sair a turma toda tem um grupo de pessoas, pode ser da enfermagem também, não tenho nada contra a enfermagem, mas que continue o trabalho. O meu medo é vocês se formarem, vocês estão acho que no 5º ano, corrijam se eu estiver errado, agora está no 6º período, e aí você se forma e aquele conhecimento tácito, aquele amadurecimento que vocês estão tendo, vai embora com vocês, entendeu? Tudo bem que vocês podem participar com membros externos, eu estimulo e acho importante isso, mas o legal é ter uma diversidade dentro dos grupos e também que vocês circulem para outros grupos. Então a minha sugestão é só um grupo, 1 ou 2 representantes, e aí dentro do grupo eu deixo a critério de vocês. Uma coisa que eu posso fazer é tirar aquela dupla verificação que não permitia que vocês com a minha senha entrassem. E aí eu tinha que ficar mandando mensagem no grupo para vocês poderem validar a entrada de vocês, aquela dupla entrada. Porque isso me foi pedido para mudar para esse tipo de conta, para poder fazer um tipo de postagem. Não foi uma escolha minha. Mas se eu puder agora reverter isso, agora que eu já sou acho que a conta comercial, ou conta de produção cultural,
Agora que eu já sou contra de produção cultural, se eu puder reverter essa coisa da dupla validação, da dupla entrada, eu consigo voltar àquele esquema de dou a senha e dou o login para vocês fazerem como se fosse uma única pessoa. Se isso não resolver, aí vai ter que concentrar em duas pessoas para fazer as postagens. Mas uma coisa. Fala, diga. É porque eu tenho um outro Instagram que a gente faz outra coisa na minha vida. E mesmo tendo uma dupla validação, a gente só precisa entrar uma vez e depois o Instagram pode ficar, entendeu? A gente não precisa ficar saindo e entrando o tempo todo. Pro senhor precisar ficar fazendo a validação. Pode ser, é um caminho. É um caminho. É um caminho. Sobre aquela parte do. Tô assumindo que a gente está conversando sobre o grupo de redes sociais, a gente esgota redes sociais e depois vai para outro grupo. Sobre aquela parte dos temas. A gente experimentalmente, eu fui fazendo uma coisa que eu fazia comigo mesmo. Eu separava matérias e depois transformava o que eu achava, selecionava dentro dessas matérias, grupos de postagens de Instagram. Funcionou bastante, que deu diversidade, o mesmo. Diga, Maria Fernanda. Eu gostava dessa dinâmica, porque a gente conseguia ver os posts e a gente escolhia o que a gente queria fazer, entendeu? Eu acho que não tem problema não ficar mandando. É só que, tipo assim, a gente perde o time da matéria, entendeu? Tipo, a matéria que foi postada agora, a gente só vai conseguir postar ela no nosso Instagram, tipo, sei lá, daqui a 4 dias, 2 dias, entendeu? A gente só perde esse time, eu acho. Mas interessante, acho que pode manter isso ou fazer o que acho que foi a Jéssica, alguém sugeriu, uma agenda. Um documento que eu vou colando os links lá e você tem lá e você escreve o nome do lado, para não ficar um excesso. Na verdade, a gente já faz isso com os fichamentos lá no grupo de estudo. Eu boto no Google Docs uma lista de livros e a pessoa vai lá e bota o nome no qual que ela vai fichar. Né? Dá para fazer as duas coisas, mas eu queria trazer uma outra coisa a mais. Que é, por exemplo, a gente está tendo uma reunião aqui de todo mundo da comunidade, de todo mundo que participa da equipe. Por que a gente não tira 2 temas daqui da conversa da gente para fazer uma postagem e essa postagem ser a gente pagar a ampliação dela, entendeu? Tirar 1 ou 2 postagens por semana para pagar R$6 ao dia e ficar 2, 3 dias pagando R$6, isso não me importa de pagar isso. Para que aquilo amplie o alcance do perfil. E aí você vai ter mais curtidas, mais comentários, etc. Vai atrair alguns haters, normal, temos de dizer assim mesmo. E nada disso inviabiliza a ideia de termos um prêmio, temos alguma coisa, alguns minutos para quem for lá e comentar e compartilhar o comentário. Mas assim, a gente de reunião em reunião, a cada 15 dias a gente deve ter reunião, a gente tirar alguns temas. Não tem ideia de quais seriam os temas hoje, mas tirar 1, 2 temas, fazer uma postagem sobre eles e pagar o anúncio, pagar R$6 por dia, deixar 2, 3 dias para que aquilo ganhe alguma amplitude. Né? O que vocês acham? Tem aquele negócio de turbinar o post. Isso, de turbinar o post. Isso. Pode ser. Eu acho uma boa. Porque eu senti que dava uma desmotivada também, porque vocês faziam um post, aí tinha 6 likes, era o namorado de não sei quem, a irmã de não sei quem. Sim. Então, eu acho uma boa. E eu acho também que assim, a gente vai conseguir um engajamento maior também com esse dos minutos, né? De dar os minutos para os extensionistas compartilharem. Agora tem uma nova ferramenta no Instagram que é republicar, né? Você consegue republicar o post legal, não sabia. também. E eu acho que também vai ser algo que vai ajudar a alavancar, assim. E aí a gente vai ficar mais motivado, porque realmente o engajamento baixo dá uma desmotivada também, né? E, professor, esse negócio do senhor pagar, poderia ser, em vez de o senhor fazer tipo assim, 3 dias seguidos, fazer 3 semanas. Por exemplo, assim, uma vez na semana só o senhor fazer de cada post, de um post da semana. Porque aí vão ser semanas diferentes para aparecer para as outras pessoas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Em vez de pagar 3 dias, pagar um dia só e fazer mais dias.
Isso, e fazer 3 semanas, por exemplo, quarta-feira essa semana, terça-feira semana que vem e quinta-feira na outra semana, entendeu? Ficar 3 semanas fazendo esse pagamento, 3 vezes, no caso, 3 semanas, entendeu? Não sei se eu Uhum. me embolei toda pra falar. Não, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar a Érica falar, vou deixar a Carolina falar, mas aí quando tiver clara mais ou menos quais são os campos a serem discutidos, eu vou tentar fazer uma síntese e vou deixar para vocês levarem para o grupo de redes sociais para discutir isso lá, para organizar isso lá. Então, o máximo de autonomia para vocês resolverem em relação a isso. O que vocês resolverem, para mim, tá ótimo. Né? Pode ser assim? Pode. Pode ser, professor. Certo. Então, Érica, posso falar? pode. Então, eu achei a ideia de turminar os posts muito boa, porque vai gerar engajamento, mas eu ainda acho que tem que suprir algumas lacunas da organização, sabe? De decidir, não sei se tem uma pessoa fixa para postar, que eu acho que era a Thaís, mas quem vai postar o quê, em que momento, se vai ser em dupla, para não ficar pesado. Eu acho que se a gente resolver primeiro essa organização antes do post, fica melhor, porque até mesmo depois, quando no decorrer da faculdade, vai ficando muito pesado a faculdade, sabe? As matérias vão se acumulando, as provas vão chegando. Aí, essa falta de engajamento que a gente vai ter com a extensão é mais por conta que não vai ter tanta organização mensalmente, Uhum. entende? Perfeitamente. Carolina. Então, eu concordo que eu acho que agora que é o momento para a gente organizar de fato essa organização do grupo. Em relação a turbinar post, eu concordo também. Eu acho que é bem legal. E eu acho que tem que ter, nessa seleção para. Quer dizer, para turbinar o post, eu acho que a gente tem que fazer uma seleção de, qual foi o post mais relevante dessa semana? A gente vai lá e turbina ele. Eu acho que isso é legal fazer também. Certo. Cauane retirou? Eu tinha levantado porque a Erika falou, né? Que a gente tem que resolver agora a organização. E é exatamente sobre isso que a gente estava falando a reunião inteira, né? Que no caso, para a gente fazer o doc, colocar lá quem vai fazer o quê. A gente já tinha estipulado no ano passado também que seria feito em dupla, e aí quem fazia dupla do mesmo curso era 1 hora, curso separado era outra hora, era horas a mais, né? Para poder ter esse entrosamento. Então, tipo assim, tem coisas que a gente só precisa tirar do papel, mas que a gente já tinha resolvido antes também, sobre a organização. E eu Sim, acho a gente praticamente escreveu uma constituição do grupo. Agora eu vou fazer o seguinte: eu acho que está mais ou menos claro quais são as ideias que estão no ar, estão soltas, assim. Né? E vai ter esse vídeo, espero eu que esteja gravando direitinho. Né? Qualquer coisa é só voltar ao vídeo e ver como é que estão as ideias, o que foi dito, o que não foi dito. Eu preciso que vocês estabeleçam 1 ou 2 pessoas para só ser o mediador comigo. Eu pergunto, e aí, como é que tá a discussão? Que aí eu vou deixar vocês no grupo de redes sociais, a minha ideia é resumir para um grupo só, vocês estabelecerem um método. E aí, assim, poxa, eu queria que não fosse turbinado, poxa. Tudo bem, você perdeu, teve votação, ou perdeu a discussão ali e tal, beleza. Mas você defender que não seja turbinado post, não significa que amanhã, depois de 2, 3 meses turbinando post, essa ideia não possa voltar. Não tem nada que seja assim irreversível. Essas decisões de organização, de como a gente vai fazer, se vai ser. Eu sugiro a vocês que experimentem, que às vezes na fala, na cabeça, tá tudo bonitinho. Quando você vai botar em prática, surgem 20 outras coisas, 20 detalhes que você não previa. Então é legal você começar pequeno e ir testando essas coisas, ver o que funciona. Eu só peço que essa coisa do turbinar os posts tenha uma conexão com um grupo mais geral, de repente fazer uma votação na pracinha. De qual post turbinar essa semana, entendeu? Que eu acho que é legal. Que aí você envolve as outras pessoas, não só do grupo de redes sociais. É uma possibilidade. Mas pensem sobre isso. Vamos só ver o seguinte: quem ou quais pessoas poderiam coordenar essa conversa? São os responsáveis por coordenar essa conversa dentro do grupo. Eu voto na Carol. Eu voto na Carol.
Eu voto na Carol também. Tá. Pode ser. Tudo bem. Quem é a favor da Carol, permaneça respirando. E se vocês sentirem, se Carol achar que tá muito pesado, precisa de mais uma pessoa, alguém se voluntariar, não tem problema, assim. Não tem salário, não tem carro comissionado, não tem assessor, não tem viagem, não tem vale. Só tem problema, só tem demanda essa função. Então. Pode botar 2, 3 pessoas, não tem problema, contanto que tem uma visa e fique claro para todo mundo como é que as coisas funcionam. Então eu vou pedir a Carol que organize essa conversa no grupo e organize essa questão. Vai ser por aplicativo, vai ser por senha, não sei, vocês decidem. O que precisarem de mim, eu de antemão facilito para que vocês resolvam da melhor forma, da forma que funcionar. A ideia de tirar essa centralidade da minha pessoa passa por isso, delegar poderes a vocês. E tem a ver também com o que a Bruna falou antes. De vocês poderem também propor coisas. Eu tenho uma visão, mas é uma visão muito limitada. Talvez vocês de dentro, olhando de outro lugar, tenham ideias mais interessantes. Então é isso. Então, grupo de redes sociais, fechamos? Acho que fechamos. Letícia, podemos conversar? Acho que só a Letícia tem mais alguém aqui que seja do grupo de edição de vídeo. Letícia. Bom, vamos lá. Quem é. Fale. Não, Diga. você ia falar que eu tô aqui. Não, tá. Mas quer conversar sobre o grupo de edição de vídeo? Mas eu acho que é mais ou menos o que eu já falei. Entendi. Mas me tira uma dúvida. Só tem quando você fazia edição de vídeo, você fazia por onde? Que forma? Eu baixava o vídeo que estava ali no link e importava dentro do CapCut. Mas Eu tentei Diga. fazer pelo web, só que no web eu não estava conseguindo importar. Aí eu tentei vincular a conta com o aplicativo dentro do computador, aí eu consegui exportar. Entendi. E me tira uma dúvida. Você, antes de fazer edição de vídeo, você costumava fazer com o grupo, antes de fazer para o grupo, para a comunidade, para os vídeos do curso, você fazia por que aplicativo, por que meios? Eu tô acostumada a fazer pelo Canva, assim, não que o Canva seja muito voltado para vídeo, mas eu também estava tentando já mudar de aplicativo, porque o Canva tem um problema ele pega direito autoral assim à toa, sabe? Você quer fazer, às vezes, um vídeo que nem é de música, nem nada, mas às vezes atrapalha. Bom, nesse caso específico, eu te sugiro fazer um teste com o Canva. Vê se os vídeos do curso você consegue editar com o Canva. Se ficar bom, não tem problema nenhum. Ou se você encontrar outra solução específica e descobrir se existem outras pessoas no grupo que têm a mesma dificuldade. Vocês me passaram uma pasta, fui lá olhar, tinha mais ou menos uns 10 vídeos de uns 30 e poucos, 37, 30, eu não lembro, do módulo 1. Eu acho que isso está um pouco lento. Mas também final de ano, tudo que já foi dito antes para o grupo de redes sociais vale também para edição de vídeo, final de período, final de ano, etc. Mas eu tenho um rapaz que editou para mim os primeiros vídeos, o primeiro curso. Mas era assim, eu falava para ele, eu quero que corte aqui, quero que corte ali, bote tal frase, a coisa bem básica, assim. Eu poderia pedir a ele, pagar a ele, para ser mais explícito, para que ele editasse uma parte dos vídeos, de repente ele começaria do módulo 3, vocês viriam do módulo 1 e ele vai tentando alcançar vocês. Essa é uma possibilidade para que o curso fique pronto mais cedo. Mas mesmo assim eu precisaria que alguém montasse um briefing para ele do que é para fazer em cada vídeo. Assim. E também em questão de manter uma como é que se diz? Uma uniformidade das fontes que está usando, das inserções que estão sendo feitas. Eu não sei se nos vídeos que estão lá está acontecendo isso, não sei se vocês fizeram essa conversa. Mas precisaria que alguém garantisse essa uniformidade e esse briefing para o editor. Né? Você pode me fazer um favor?
levar essa discussão, talvez primeiro com a Marina e depois com o grupo de edição, se as pessoas, o que as pessoas acham. O que eu teria de proposta são essas duas. A possibilidade de usar outros recursos, abrir para outros editores de vídeo, para quem está dificuldade com o CapCut. E a outra de repente, com o auxílio de vocês, alguém fazendo o briefing, alguém fazendo um roteirinho do que tem que ser editado em cada vídeo, contratar esse rapaz para ele vir pegando de trás, de repente no módulo 3, e vocês virem do módulo 1 tentando encontrar com ele. Essa ideia é boa, é interessante, é uma agressão completa e inaceitável. A Érica também é da edição, né? Salvo engano. Ou essa é uma ideia muito... Não. Mas eu achei a ideia boa, professor. Não, tranquilo. Mas, eu confundo. Mas não impede dar comentário. Mas, Letícia, você acha essa ideia boa ou isso é um atentado à inteligência, um atentado ao grupo, é um absurdo, inaceitável, imperdoável? Olha, eu acho que talvez a gente podia tentar uma vez pra gente se acostumando ter. Como ele deve ser uma pessoa que trabalha com isso, talvez ver ele fazendo ajude um pouco a gente a adaptar, assim, pra não ter que ficar gastando dinheiro com edição pra sempre, mas pelo menos pra gente formar um padrão, eu acho que seria uma boa ideia. Mas Você assim, pode... Sim, diga. acho que... Eu não lembro quem que era, não sei se é essa Marina que você falou, porque eu não gravo muito nome. Ela tinha passado o efeito que era pra usar... Acho que ela gravou um vídeo. O efeito que era pra usar, a fonte... Foi uma coisa assim bem básica, mas acho que ela organizou alguma coisa assim. Eu acho que depois que eu tive problema pra exportar, uma outra menina também não conseguiu, acho que ela conseguiu colocar, também não lembro qual que era o nome dela, mas ela conseguiu passar por uma pasta e teve que pedir pra outra tentar tirar, não sei que fim que deu, mas não foi só eu que tive problema pra exportar. Então, você pode me ajudar a levantar essas conversas dentro do grupo e lá a gente decidir o que faz, como faz? Tranquilo então. Então, assim, eu acho que de edição de vídeo é isso. Aí, das conversas que surgiram aqui, poderíamos conversar sobre o acolhimento, só que, assim, eu acho que o acolhimento é tranquilo. Vocês têm alguma sugestão de mudança em relação ao acolhimento? Eu acho que não. Então, teria também o grupo de... É um grupo que eu quero criar, que é o grupo sobre atualização do site, que hoje quem faz isso é a Letícia, de RI. Então eu quero tirar, não ficar só na mão dela, que ela ficou muito sobrecarregada nesse ano que passou. Eu quero transformar isso num grupo. É uma possibilidade, se alguém tiver interesse de participar desse grupo, é basicamente mexer no WordPress do site. E tem outros dois grupos que eu também vou deixar para mais tarde, para a gente conversar mais tarde, que são o de cursistas e o de eventos. De eventos eu estou pensando a gente começar a formular uma proposta para Glocal. Tem que saber de programação? Não, é coisa básica. Esse também tem um rapaz, que é o meu web design, que me ajuda com o site, que eu poderia pagar para ele dar uma capacitada. Fazer uma aula online, mexendo no site, mostrando como é que atualiza os nomes e as fotos, os textos na página da equipe e como é que coloca textos na parte de blog, na parte de que a outra parte está parada, porque não, a gente não dá conta. Então seria isso. Então vamos lá. Então esse de atualização do site, cursistas e de eventos, eu estou pensando em fazer uma nova proposta para o evento da Glocal esse ano, de novo, online, mas fazer uma coisa diferente. Agora, o que é diferente eu não sei. E também eu queria que a gente participasse da... Caraca, agora me deu um branco. Realmente o Alzheimer está chegando. SEAC. Da gente poder participar da SEAC. É boa a ideia de participar da SEAC? Nem que seja com posters. Então, muito boa, muito boa.
Eu não sei como é que funciona isso. Eu não sei se eu vou poder estar presente em todos os lugares, porque tem gente da enfermagem, tem gente de RI, tem gente de ciências sociais, tem gente de variados cursos, serviço social. Então, eu não sei se quando fecharem a agenda, se eu vou conseguir estar presente a todos. Mas uma estratégia possível é de pôster. Eu vou reler o regulamento da SIAC, mas eu acho que a gente pode começar por isso, assim, começar do mais simples para testar. Vai ser o primeiro ano de teste. Então, comecem a pensar, tragam experiências. Daqui a 15 dias, eu devo trazer como ponto de pauta essa discussão da Glocal e da SIAC. Como é que a gente pode participar? Letícia, no caso da SIAC, ela tem, não sei se é a Glocal ou da SIAC, imagino que seja da SIAC que você esteja falando. Ela tem desde a apresentação por pôster até a apresentação em salas, em grupos, em que você apresenta e é desejável que seu orientador esteja no evento, esteja na hora. Isso é meu maior problema, estar fisicamente em vários lugares, se a gente for apresentar vários trabalhos. Mas a gente pode escolher apresentar um trabalho com muita gente, apresentar alguns posters. Então, a gente pode pensar sobre isso. Cauane levantou a mão. Ô, professor, eu apresentei esse aqui a primeira vez no semestre passado, na extensão que eu participo, e assim, as duas professoras orientadoras não estavam presentes. Eu acho que não é uma obrigatoriedade, embora seja muito importante e passe uma segurança pra gente. Nenhuma das duas estavam, mas, assim, quando o que a gente fez, né, como extensão num todo, viu quem queria participar, separou um grupo, colocou uma parte para pesquisa, outra parte para design e apresentação, e aí fazia o pôster lá. No caso, a gente apresentou em slides, né? Não foi só um pôster. Apresentamos uma apresentação mesmo feita no Canva, assim. E aí, quem participava da pesquisa e apresentação, né, toda a produção, ganhava uma quantidade de X de horas. E quem era extensionista e estava presente na apresentação também ganhava horas, só que não era tanto quanto quem produziu. No caso da Perfeito. espectador. A gente pode. Foi super legal. Isso, a ideia é formar um grupo para lidar com eventos. E além do. Por falar em eventos, tem aquela que surgiu numa reunião de concluintes, que era fazer uma reunião presencial do grupo. Eu não esqueci essa ideia, só que no final do ano passado, final de ano, todo mundo faz reunião de tudo, confraternização de tudo ao mesmo tempo agora. Aí acho que pra gente ainda era uma coisa. Ainda não era uma prioridade, mas sinto que algumas pessoas, principalmente membros externos, gostariam de ter esse contato mais face a face, ver as pessoas e tal. Quando eu montei essa dinâmica dessa comunidade, a ideia era ter gente do Brasil inteiro e nunca reunir presencialmente essas pessoas, fazer tudo no online, 100% online. Mas pode ser que em algum momento a gente decida, não, vamos fazer um encontro presencial com quem puder. Esse grupo de eventos daria conta disso também, mas principalmente local e SIAC. É isso. Mas aí, daqui a 15 dias, eu vou trazer isso de novo para a pauta, comece a pensar sobre isso, comece a amadurecer isso. O último grupo que eu queria conversar hoje tem muito a ver com esse apelo que a Sofia fez. Se tem uma coisa que eu estou entusiasmado é com esse livro. Eu estou escrevendo um livro com apoio de vocês, né, principalmente na busca de trabalhos, no fichamento de trabalhos, que é nada mais, nada menos que uma continuação do curso. O que eu fiz? Eu peguei as transcrições do curso e pedi para a IA transformar isso num grande texto, por capítulos, primeiro num roteiro e depois capítulos de livros. Aí o que eu montei tem 7 capítulos. E aí fiz roteiro para cada capítulo. E aí fiz pesquisa bibliográfica para cada roteiro de cada capítulo. E aí são as bases de conhecimento. Então aquilo que tá, para quem está no grupo de estudos, a maioria, porque é um dos 4 grupos que eu coloco a pessoa logo de cara, você tem
uma série de livros que eu posso usar para escrever aquele capítulo. E depois eu posso pegar esses fichamentos e exportar para um programa chamado Zotero, que eu não sei se vocês já viram. Conforme você vai escrevendo um texto acadêmico, você pode botar uma referência ali, conforme fulano e fulano. Aí chama o Zotero pelo Word, e ele bota ali a referência, e no final ele te dá a referência completa, a bibliografia utilizada toda completa, daqueles textos que estão citados ao longo do paper, ao longo do capítulo, ao longo do artigo. Então é muito interessante. Os fichamentos que vocês estão montando lá no grupo de estudos vão servir para isso e vir uma base de conhecimento. No final das contas, a gente tem primeiro uma pasta cheia de PDFs importantes de livros e artigos em políticas públicas, direitos humanos, principalmente. Aí depois você tem o fichamento desses livros, um fichamento bastante consistente, bastante longo. E depois você tem a base do Zotero, que você pode importar para o seu Zotero e usar essa base sem ter que começar a botar livro por livro. Então, a gente está construindo uma coisa bem interessante que vai servir para qualquer um. Vocês fazendo um trabalho de conclusão de curso, fazendo artigos, etc., fazendo trabalhos para a SEAC, vocês podem usar essa base também. E a minha ideia é fazer um livro sobre esse curso e depois fazer um livro sobre o outro curso. Esse ano é esse curso que já existe e vou lançar o curso novo de eleições e governo. Que inclusive eu já estou mudando o mecanismo de entrada nos cursos. A pessoa vai fazer um formulário no próprio Moodle, vai preencher um CAPTCHA, depois vai confirmar no e-mail e pronto, já pode entrar. Você vai poder fazer a inscrição e já começar imediatamente o curso. Nesse mundo líquido que a gente vive, que tudo é rápido, tudo é velocidade, eu perco muita gente só do cara se inscrever num dia e ter que esperar como se diz, a senha no dia seguinte. Eu perco muita gente por isso. Se eu tornar mais automático, ele começa a fazer e de repente um dia, 2 dias, no máximo uma semana, ele termina o curso. Se ele pegar ritmo, se ele pegar gosto, entendeu? Porque se passar um intervalo muito grande, as pessoas esquecem. Vão entrando outros fluxos na vida da pessoa e ela esquece. Ainda mais que a gente está muitas vezes recrutando essas pessoas por uma rede social, e aí você tem uma prática muito comum. Assim, a pessoa vai ver, assim como ela entrou e fez esse curso, ela vai entrar e fazer outros cursos, outras coisas, movida pela rede social. A Alice citou aqui que a gente tem a necessidade da reunião presencial, ok, isso tá como uma possibilidade, um horizonte. O que mais? Então, esse grupo de estudos é tudo de bom, assim, é tudo de interessante. Tem um prompt. O que é um prompt? É um texto que você joga numa determinada IA, aí configura essa IA e ele te devolve esse resultado. É coisa de menos de 5 minutos que você faz. E você só tem que conferir se o conteúdo, o número de capítulos, de subpartes que está ali no livro ou no artigo, ela fez tudinho, que às vezes para economizar tempo, economizar cognição, para economizar energia, ela simula que fez tudo e não fez tudo. O próprio prompt do fichamento, ele tem muitos recursos de auditoria, que obriga a própria IA a dizer o que fez, porque é uma forma dela não fazer isso de forma tão específica, não fazer de forma tão abreviada. Acho que estou falando demais. Sofia, faltou alguma coisa? Eu acrescentei tudo? Sofia? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Desculpa, tô fugindo do barulho. Sim, Eu sim. acho que é basicamente isso. E as pessoas desmistificarem este medo de fazer os fichamentos, que dá trabalho, que a IA é muito chata. E não é, se você pedir direitinho, se você der todos os comandos, às vezes na primeira vez, de primeira, ela já te entrega o fichamento perfeito. Uhum. E a gente sempre precisa de ajuda. A Laura foi uma pessoa que tentou, ela achou que não estava certo, mas estava certo o que tinha feito, assim, porque ele dá os capítulos, ela monta toda a estrutura do texto, aí depois capítulo a capítulo ela te dá um resuminho de cada capítulo, porque os argumentos centrais já estão antes, entendeu?
Claro que se você... Claro que você, precisando de um argumento mais exaustivo que está no capítulo 9, você vai ler o capítulo 9. O fichamento ele não substitui leitura, não é isso. Mas é interessante para você estar fazendo um TCC. Você tem, sei lá, 30 obras, 80 obras, 100 obras, 120 obras entre artigos e livros. Mesmo que você tenha ali todos, um atrás do outro, sucessivamente, quando você chega no último, o primeiro que você leu, a lembrança já não está mais tão clara na sua mente. Você precisa de algum registro disso. Você precisa de alguma organização desse conhecimento. É isso que a gente está tentando montar. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer depois da reunião entre hoje e amanhã? Mais tarde na segunda. Eu já fiz um prompt novo, que esse serve para textos em inglês, espanhol, qualquer idioma estrangeiro. Ele já sabe o que fazer nesse caso, que a gente está pedindo separado como é que se diz? Tinha que dar o comando para fazer isso. Deixa assim, faz o fichamento em português e deixa as citações no idioma original. Agora não, agora essa indicação, essa observação de fazer o fichamento em português e deixar no idioma original já está no próprio prompt, caso ele encontre um fichamento dessa natureza. A pessoa não precisa mais fazer. Então eu vou botar essa atualização do prompt, vou dizer onde estão as bases de conhecimento, e vou aos poucos liberando outras bases. Eu já tenho até o 4. Até o capítulo 4 eu já fiz a seleção das bases. Falta o 6, o 5, 6, 7. Quando eu terminar isso, eu vou vir fichando também junto com vocês. Como eu tenho mais prática, vai mais rápido. E aí eu vou matando capítulo a capítulo, até encerrar, até acabar tudo. É isso. É uma forma de vocês fazerem uma boa pontuação antes do próximo relatório. Que, aliás, eu fiquei... quase que eu me esqueço. Essa é um ponto a mais que a gente precisa decidir essa reunião. Lembra, cada turma que fecha tem um relatório, aí quando esse relatório vai para a PR5, a PR5 avalia, não sei em que prazo, não sei em que tempo, aí sai um relatório sai certificado para todo mundo, para quem foi aluno do curso e para os membros da equipe. Então tudo que você faz, eu vou somando horas e vou lançando nesse relatório, com a ajuda principalmente da Patrícia. Aliás, é uma outra pessoa com uma outra atividade sobrecarregada, que é essa questão das horas. Então a Patrícia me dá um relatório de quem fez o quê, de que foi lançado lá naquele grupo de anotação de horas. Então eu lanço isso aí, você tem essas horas certificadas. Então a próxima turma, não sei quando vai ter a próxima turma, espero que antes do final do próximo semestre. Então, se você quer fazer pontos rápidos, os fichamentos cada fichamento são 5 pontos. Você faz 10 fichamentos, você faz 50 horas, brincando para esse relatório. Agora falta fechar a data dessa turma, e até quando a gente pode fazer atividades e incluir no relatório. Que tal a gente botar, hoje dia 17, que tal botar até dia 26, que é uma segunda-feira. A gente tem esse fim de semana, a semana inteira seguinte e o outro fim de semana. Aí dia 26 fecha o prazo para fazer a atividade. O que fizer no dia 27 em diante... Letícia, eu vou botar isso lá no grupo. Me cobra se não botar no grupo de estudos. Sofia também, se quiser se antecipar. Então, dia 26 é uma boa data, acho que ou antes, para não ficar muito em cima. Ou na sexta-feira, dia 23. Ou no sábado, 24. Oi, 26, tá bom? Tá, dá tempo de fazer com calma. Sim, que aí tudo que vocês produzirem até o dia 26 entra para essa turma. O que do dia 27 em diante entra para outra turma, entendeu? Aí vai levar meses até ter relatório, até a PR5 aprovar, etc, etc. Então é uma forma de vocês produzirem muito, tanto na questão das redes sociais, das postagens, quanto nos fichamentos. E eu vou voltar a fazer os acolhimentos, a ver como é que está a questão das pessoas que se inscreveram para participar. E aí vai ter mais participação também para acolhimento.
Bom, acho que grupo de estudo eu falei tudo. Se alguma dúvida, alguma coisa que eu possa estudar mais sobre grupo de estudo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, fechamos os grupos dessa semana que a gente ia conversar. Fechamos a data para fechar atividades até dia 26/1. E falta só definir a atividade de encerramento da reunião. Essa reunião eu vou encerrar de uma forma um pouco diferente, mas não significa que quem não está na reunião não possa participar. Todo mundo pode participar. Eu vou colocar lá no grupo da pracinha agora a seguinte pergunta: a atividade de encerramento assíncrona do grupo da comunidade do WhatsApp. Responda as duas perguntas abaixo e faça pelo menos um comentário na fala de um colega. Pode ser mais de um comentário. Quem não pode estar na reunião também pode participar. O prazo para participar nessa atividade, porque inclusive pode participar mais de uma vez, é até 17 horas de hoje. Pergunta 1. Qual é uma experiência pequena e concreta que você espera nessa comunidade em 2026? Pode ser algo simples, irregular ou ainda indefinido. Pergunta 2. Por que essa experiência é importante para você neste momento da sua vida? Não precisa justificar em termos acadêmicos ou institucionais. Fale do seu interesse pessoal. Aí, exemplos de experiências possíveis. Aprender mais sobre X, sobre um determinado assunto. Aí você cita o assunto. Editar vídeos, acolher melhor novos membros, ter um espaço de conversa honesto, conseguir participar mesmo com pouco tempo, etc. E isso vale, além das 5 horas... Perdão. Além das 5 horas... que eu estou perdido aqui na instância. Além das 5 horas da participação nessa reunião, como a gente sempre faz, você teria mais 5 horas de participação nessa atividade. Tá claro? Tá transparente a atividade, as perguntas, a proposta? Para entender, professor. Tá, eu vou colar lá e vai dar a oportunidade de vocês lerem. E aí é uma forma da gente continuar essa conversa da reunião para além da reunião, entendeu? Uma coisa que eu queria testar da dinâmica de reunião. Vou colar lá no grupo da pracinha agora. Pronto, acabei de colar lá. Então, com isso, eu acho que a gente tem mais um mecanismo de continuar uma conversa, de fazer as pessoas continuarem interagindo mesmo depois da reunião. As pessoas falarem mais e tirar a centralidade, tanto da minha pessoa quanto de 2 ou 3 pessoas que falam mais, por natural, porque querem opinar, etc. Mas tornar mais plural, mais horizontal essa conversa. Essa é a ideia. As pessoas vão brigar mais também, mas isso é parte da vida. Ok? Tudo bem? Gente, sem mais por hoje, eu só tenho a agradecer muito, 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 em pleno 17 de janeiro, nós estarmos reunidos aqui num sábado de manhã de sol. Eu agradeço muito, 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 muito a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Assim. Vocês não sabem como é importante esse convívio, esse contato, esse momento de troca com vocês. É isso. Tenham um bom fim de semana, a gente vai se falando. Tchau, professor. Bom fim de Tchau. semana. Tchau, Tchau, professor. tchau. Fim de semana.